Neste exato momento, existem milhares de aviões no ar, cruzando continentes, sobrevoando mares, conectando cidades que estão a 12 horas de distância. Mas há um oceano que quase nenhum deles cruza, o maior do planeta, aquele que cobre 1/3 da superfície da Terra. E isso não é coincidência. Há uma razão. E quando você a descobrir, nunca mais olhará para um mapa de voos da mesma forma. Nos próximos minutos, você entenderá por que os aviões circulam o Pacífico em vez de cruzá-lo. Mas mais importante, você descobrirá que por trás dessa decisão estão fatores como física, história, dinheiro e um sistema de segurança que a maioria dos passageiros desconhece completamente. Não se trata de um único motivo. Há vários. E eles continuam se acumulando. E no fim das contas, existe um fato que quase ninguém conhece e que muda tudo. Abra qualquer aplicativo de rastreamento de voos. Agora mesmo. Busque um voo entre Los Angeles e Tóquio. O que você vê na tela parece um erro. A rota não está indo para o oeste. Está indo em direção ao Pacífico. Ela faz uma curva para cima. Para o norte. Em direção ao Alasca. Como se o avião estivesse evitando algo. E de certa forma está. Mas o motivo não é o que você imagina. O principal culpado por essa confusão é a projeção de Mercator. É aquele mapa plano que você viu a vida toda. Aquele com a Europa no centro que faz a Groenlândia parecer maior que a África. Esse mapa é enganoso. E o mais estranho é que ele não tem outra opção. Porque todo mapa plano do planeta distorce alguma coisa. Distâncias, tamanhos ou trajetórias. E quando falamos de voos de longa distância, essa distorção pode fazer uma rota perfeitamente normal parecer um desvio absurdo. A Terra é redonda. E em uma esfera, o caminho mais curto entre dois pontos não é uma linha reta no mapa. É uma curva que acompanha a superfície do planeta. Chama-se rota ortodrômica. E quando você traça a rota ortodrômica entre Los Angeles e Tóquio, a rota vai para o norte, passa perto do Alasca e depois desce em direção ao Japão. Isso não é um desvio, é o caminho mais curto. Há uma maneira fácil de visualizar isso. Imagine que você tem um globo terrestre e estica um fio entre Los Angeles e Tóquio. A corda não cruza o meio do Oceano Pacífico. Ela está esticada, apontando para cima, em direção ao norte. Essa corda é a rota real. O mapa plano só mostrou uma ilusão. E isso não se aplica apenas a esse voo. Aplica-se a quase todos os voos de longa distância. As rotas entre a Europa e os Estados Unidos também não são retas. Elas sobem em direção à Groenlândia, em direção ao Ártico e depois descem em direção ao destino. Porque o planeta tem esse formato, e a física não faz concessões. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Os aviões também nem sempre seguem a rota mais curta. Existe algo invisível que move aviões como peças em um tabuleiro de xadrez. São as chamadas correntes de jato. São ventos extremamente velozes que circulam a cerca de 10 mil metros de altitude. Podem atingir velocidades de 320 km por hora, mais rápido que alguns aviões a hélice. E sempre viajam na mesma direção, de oeste para leste. Isso significa que um avião voando da Ásia para a América tem esse vento soprando por trás. Chega mais cedo. Consome menos combustível. A companhia aérea economiza milhões. O passageiro chega descansado. Todos saem ganhando. Mas o avião que faz a viagem na direção oposta tem esse mesmo vento contra. E a 320 km por hora, o impacto é enorme. O motor trabalha-se mais, o voo dura mais, o combustível acaba mais rápido, e isso custa dinheiro. Então, o que ele faz? Ele evita a corrente de jato. A rota desvia para o norte, onde a corrente de jato é mais fraca. O resultado é um trajeto que parece absurdo no mapa, mas que na realidade faz todo o sentido. As correntes de jato nem sempre estão no mesmo lugar. Elas mudam de posição dependendo da estação do ano. É por isso que pilotos e planejadores de rotas as estudam antes de cada voo. A rota de hoje não é exatamente a mesma de ontem. Existe uma equipe inteira cuja única função é encontrar a trajetória mais eficiente para cada voo. Isso explica algo que poucas pessoas percebem. O voo de Tóquio para Los Angeles leva cerca de 10 horas. O voo de volta pode levar quase 12. Mesma rota, mesmo avião. Quase 2 horas de diferença. O culpado? O vento. Mas há outro motivo para evitar o Pacífico que não tem nada a ver com vento ou geometria. Tem a ver com o que acontece se algo der errado a 10.670 metros acima do oceano mais vazio do mundo. E aqui está um problema que quase ninguém considera.
O Pacífico parece enorme em um mapa. Na realidade, é ainda maior. E sim, tem ilhas. Mas pouquíssimas possuem a infraestrutura necessária para servir como alternativa a um avião comercial em caso de emergência. E quando se transporta centenas de passageiros a 11.000 metros acima do maior oceano do planeta, isso faz muita diferença. Os regulamentos da aviação têm uma resposta para isso. Dependendo do tipo de aeronave, ela deve sempre permanecer dentro de um tempo máximo de voo de um aeroporto alternativo. Em alguns casos, esse limite é de 60 minutos. Em outros, pode chegar a 180. Mas sempre há um limite. Sempre há um limite. Não é opcional. Não é uma recomendação. É uma regra. E essa regra existe porque já houve situações reais em que minutos fizeram toda a diferença. Onde chegar primeiro à pista fez a diferença entre um incidente e uma catástrofe. Por muito tempo, isso limitou severamente as rotas sobre o Pacífico, margem de erro muito pequena. Mesmo assim, alguns voos começaram a cruzá-lo. A questão é como conseguiram. Existe uma rota que realmente cruza o Pacífico, de ponta a ponta, e é operada por uma companhia aérea conhecida. O voo entre Oakland e Nova York, quase 17.000 quilômetros, mais de 17 horas no ar, uma das rotas comerciais mais longas do planeta. E sim, ela cruza o Pacífico. Como isso é possível se dissemos que existem regulamentações que a impedem? Porque nem todos os aviões estão sujeitos às mesmas regras. Aeronaves modernas de longo alcance, como o Boeing 787 ou o Airbus A350, possuem sistemas redundantes tão avançados que as autoridades permitem que voem muito mais longe de um aeroporto alternativo. Elas passaram por testes extremos. Seus motores são certificados para voar em condições que seriam impensáveis há 30 anos. A tecnologia mudou as regras, e as regras mudaram as rotas. Mas o Pacífico continua sendo o oceano que a maioria dos aviões evita. Não porque seja impossível cruzá-lo, mas porque, na maioria dos casos, faz mais sentido não fazê-lo. O que parece ser um detalhe insignificante em um mapa, esconde física, regulamentações, economia e décadas de engenharia aeronáutica. Cada vez que um avião faz esse desvio sobre o Alasca, ele não está perdendo tempo. Está seguindo a lógica mais eficiente que existe. O céu não é governado pelo que vemos nos mapas, é governado pelo que não vemos: o vento, as regras e a física. Se você achou isso interessante, o vídeo a seguir lhe deixará com a mesma sensação. Está bem aqui.